Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu gostaria de falar a respeito dos militares. Parece que no Brasil todo mundo se esquiva de falar dos militares, não é verdade? Aqui no Brasil todo mundo tem medo de defender, né, uma classe que é verdadeiramente honrosa como a dos militares, porque tem medo de sofrer retaliação por parte do público. O que acontece? Principalmente dentro da área acadêmica, que foi tomada, hegemonicamente tomada por esquerdistas, por militantes, as pessoas saem desses ambientes entendendo o seguinte, que os militares são racistas, são autoritários, são ditadores, que só esculacham os pobres. A gente só aprende isso. Dificilmente você vai entrar numa escola, numa universidade, e você vai ver ali um professor, uma professora, falando bem dos militares, principalmente do regime militar. É ou não é verdade? Acontece que é o seguinte, o regime militar, de fato, né, ele foi sim, ele é proveniente de um golpe. De fato foi um golpe, porque quem chegou ao poder na época foram civis, com Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, esse povo todo que realmente chegou ao poder. Os militares eles foram entrando de pouquinho a pouquinho, né? E eles prometeram devolver o poder 6 meses depois. Agora, será que dá para fazer uma comparação no regime militar para agora? Nenhuma questão, gente. É impossível. A classe militar é majoritariamente composta por pessoas honestas. Você pegava, por exemplo, a vida do Castelo Branco, né? Você pelo menos sabe qual era o nome dos presidentes na época do regime militar? Você não sabe, cara? Aí fica difícil. Fica difícil. Você pega, por exemplo, Castelo Branco. Né? Que cara era, assim, assustadoramente honesto. Era realmente honesto. Né? Teve seus furos? Teve. Mas será que dá para comparar, por exemplo, o regime militar com essa época, esse governo que a gente vive agora? Não estou falando do Bolsonaro. Mas depois que os militares entregaram o poder, será que dá para fazer uma comparação? Porque na universidade, sabe o que a gente ouve? Os militares, né? Eles censuraram todo mundo, batiam, torturavam todo mundo, era banho de sangue, era terror. As pessoas não tinham liberdades, suas liberdades eram aí eram restringidas, que os militares eles tomavam conta de tudo, censuraram a música, a arte, a grande mídia, né, os jornais. Você só ouve falar disso, né? Todo colégio é assim no Brasil. Todos. Aí eles pegam exemplos de quem? De Chico Buarque, Caetano Veloso, né, Gilberto Gil. Na música eles amam pegar esses exemplos, né? Quem aqui, por exemplo, nunca fez uma questão aí de Enem, né, uma questão aí de prova mesmo, prova escolar, em que você tem que interpretar uma música ou do Caetano Veloso ou do Gilberto Gil, você tem que interpretar a música e entender o que ele quis dizer ali no meio da música, né? Que eram músicas que eram oposição ao regime militar, de fato. Isso tudo é para moldar as pessoas a entender o seguinte, para enxergar os militares como uma força malvada. E é por isso que nós temos, né, essas manifestações estudantis por aí, que são realmente fomentadas por professores universitários, para fazer com que os alunos entrem em conflito com a polícia. Dificilmente você vai ver uma manifestação estudantil de ordem pacífica. A maioria vai lá levantar bandeiras vermelhas, né, da CUT, da UNE, né, sempre ali sendo moldados por professores universitários e sindicatos. Eles têm essa ideia. Olha, os militares, primeira mão, é o seguinte, teve censura? Teve censura. Foi mínima. Você pega, por exemplo, o próprio professor Olavo. Né? O professor Olavo, ele viveu na época, né? Ele diz que quando tinha alguma censura no jornal e tudo mais, eram uma notícia ou duas. Só que eles censuravam hoje, no dia seguinte eles publicavam novamente. Era assim. Tortura? Teve tortura? Eu não sei. Eu não sei. Não se faz corpo de delito. Como é que você pode falar que a pessoa realmente sofreu tortura ou não? Não dá para saber.
As pessoas que foram presas, muitas admitem que foi o seguinte, foi só uma, né, ficaram presas, teve uma conversação, né, fez um interrogatório, e a pessoa ficava ali 1, 2 dias, depois ia embora. E hoje? Será que hoje a gente vive um governo muito melhor do que os militares? Hein, bicho? Você sabe? Você realmente tem noção disso? Pergunte às pessoas, né, mais velhas do que você. Eu tenho certeza que você que acha que os militares não prestam, você deve ter aí por volta dos seus 20 a 40 anos de idade no máximo. Pergunta aí uma pessoa, né, de 70, 80 anos se realmente o regime militar não prestou. Você tinha na época, né, um incentivo aí ao jovem aprendiz, né? Os jovens faziam cursos técnicos, né? Cursos na área industrial, saíam de lá profissionais. As pessoas não ficavam vadiando por aí. Dava 10 horas, todo mundo dentro de casa. Era ou não era? Era sim, bicho. Aqueles que voltavam mais tarde é porque estavam voltando dos seus serviços. Era toque de recolher mesmo, todo mundo dentro de casa às 10 horas, não tinha essa vadiagem por aí. É igual você vê hoje, jovens de 14, 15 anos indo para baile funk, voltando aí todo cagado e vomitado no dia seguinte, né? Bêbado no dia seguinte, né? Transando com 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, é ou não é? É assim que é o Brasil de hoje, que eles chamam de democracia. Você tinha pessoas assim, pessoas, né, que nas escolas tinham que desenvolver um bom papel. Não era essa educação merda de hoje, né, no qual você vê aí, o aluno ele se comportou, então pode aprová-lo, pode fazer passar de ano. É assim que a educação no Brasil hoje, bicho. Tô mentindo? Quando veio a aprovação automática, fruta aí do governo do FHC, o Fernando Henrique Cardoso, é ou não é? Os alunos hoje tirando sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais de educação. Pergunta se antigamente era assim. Quando um aluno tirava nota ruim, né, geralmente sabe o que era? Porque ele tinha que trabalhar com o pai, trabalhar com a mãe, trabalhar com o tio. Aí não tinha tanto tempo para estudar assim. Geralmente era assim. As aulas eram muito mais proveitosas. As pessoas tinham muito mais educação, respeitavam seus pais, respeitavam os mais velhos. Isso é verdade. Você não ouve falar disso, né, bicho? Porque na sua faculdade eu tenho certeza que tem lá um professorzinho, professorzinha que fala o seguinte, não, né? Regime militar só teve banho de sangue. Só que eles não falam que, por exemplo, durante o regime militar, foi o período de formação de guerrilhas que estavam ali sendo treinadas em Cuba, na Coreia do Norte. Guerrilhas preparadas para invadirem delegacias, matar os militares mesmo, sequestrá-los, torturá-los, explodir bancos, aeroportos. Tinha tudo isso, meu amigo. Você não sabe disso, não? Que essas guerrilhas eram tudo para satisfazer a revolução comunista? Que essas pessoas não tinham um pingo de escrúpulo sequer? Matavam sem dó nem piedade? E sabe qual que era uma dessas pessoas que estava aí no meio? A senhora Dilma Rousseff. Ela e seu ex-marido, que já morreu, né, o Carlos Araújo. Tem casos aí na internet. Se você pesquisar, eu vou digitar aqui rapidamente, ó. Digita aí no Google, Dilma Rousseff, terrorismo. Você vai ver aí, né, a foto da dona. Você vai ver. Você não precisa acreditar em mim. Você vai ver na internet, né, documentos que mostram que ela era sim uma terrorista. Terrorista declarada. Aqui, ó. Tá aqui, ó. 1967. Militante de política operária. Polop, de Minas Gerais. 6/10/1968. Assalto ao Banespa, na rua Iguatemi. 80 mil cruzeiros na época, né? 12/10/68, planejamento de assassinato do capitão Charles Chandler. 11/12/68, assalto à casa de armas Diana, Rua do Seminário, 48 armas, né? Abril de 1969, Comando de Libertação Nacional, Colina,
24/1/69, assalto ao 4º RI da Quitaúna, em Osasco, São Paulo. 4 cunhetes e munição. 18/7/69, assalto à casa do governador Ademar de Barros. 1/8/68, assalto ao Banco Mercantil de São Paulo. Setembro de 69, Congresso VAR Palmares, Teresópolis. 20 de setembro de 69, assalto ao quartel da Força Pública do Barro Branco. Tudo isso daí a própria dona Dilma cometeu. Você não ouve isso na universidade, Você só ouve falar que os militares eram malvadões. Talvez a classe política mais achincalhada, talvez a classe mais achincalhada de todos os tempos, talvez tenha sido a classe dos militares, pela própria grande mídia. Que a grande mídia, meu amigo, é formada por extremistas de esquerda, de pessoas que saem do meio universitário sempre com aquela ideia de revolução na cabeça e acham que o país agora, o país está muito melhor, Não, piorou com o governo do Bolsonaro, agora regredimos, Bolsonaro é militar, malvadão, regredimos. Agora sim, ditadura de novo, fodeu, Tá todo mundo ferrado mesmo. Qual foi a época que a gente teve mais censura? Será que foi na época dos militares, 64 para lá? Ou depois? Será que a gente está vivendo a censura agora ou foi na época dos militares? Porque só era censurado na época do regime quem era contra o regime, evidentemente. E o regime trouxe bons proveitos para o país. Situação econômica boa, segurança pública, nem se fale. Você ouvia falar de um crime no jornal, todo mundo ficava amedrontado. Hoje não. Morre um cara ali, o povo olha com a maior naturalidade do mundo. Isso é normal. Toda hora morre um mesmo. Era assim. Censura mesmo é hoje, em que você não pode publicar aí, mandar uma mensagem do WhatsApp para 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Não. Passou de 3, não dá mais. Está limitado. No Facebook, quantas páginas conservadoras foram retiradas do Facebook? Só aí em 2017. Quantas páginas? Você não tem noção, cara? O que o STF está fazendo agora com os opinadores de direita? Isso daí não é censura, não? Qual que é a grande mídia que a gente tem hoje? Totalmente dominada pela esquerda. Não existe um único jornal conservador, uma única revista conservadora, um único portal conservador, nada. Isso é censura. As pessoas de bem no Brasil, essas que estão sendo censuradas, os cristãos. Você vê que toda manifestação artística, o que eles tentam fazer? Escarnecer a religião das pessoas. Um país que é majoritariamente cristão. Isso é censura. Você tem uma classe artística que é contra o povo, uma classe de professores e universitários que é contra os princípios, as tradições, os valores, os costumes do povo. É ou não é? Você chega numa universidade, por exemplo, vai lá defender sua religião para ver o que vai acontecer com você. Isso é censura. Pergunta se um aluno pode falar bem do regime militar na universidade. Esse aluno aí pode se considerar morto, porque ele não é bem recebido pelos seus. É assim. A gente tem que honrar as forças militares, porque olha, veja só, houve um erro por parte dos militares, foi o seguinte: só combateram a esquerda armada e não combateram a esquerda intelectual. E a esquerda intelectual estava planejando algo em longo prazo. Depois que os militares entregaram o poder, aí a esquerda tomou conta de vez. Mensalão, petrolão. E você ainda, moleque, você ainda está tentando comparar o regime militar com esse governo porco do PT, por exemplo? Será que tem comparação? Destruiu a Petrobras, praticamente destruiu. Agora que ela está se recuperando com muito custo, muito esforço. O BNDES, os Correios, tudo isso foi o PT. Você se esquece, né? Não, você não se esquece, é porque você é mal informado. Os tributos e mais tributos sobre as pessoas,
vamos dizer, a bolha no mercado imobiliário foi gigantesca. Hoje qualquer casinha que você quer comprar aí, qualquer cubículo, você passa a vida inteira pagando, né? Que vê esses programinhas aí de Minha Casa Minha Vida, bolsa isso, bolsa aquilo. Foi graças ao seu PT, formado por terroristas. Então era isso que eu tinha que falar, tá? É o básico. Não vou estender muito esse vídeo não. Se inscreva aí no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para quem você aí quer desmascarar, né? Porque todo mundo aqui, eu tenho certeza, todo mundo que tá nesse canal tem um amiguinho ali, uma amiguinha que se diz contra os militares são malvadões, é tudo tirânico mesmo, só gosta de esculachar o preto e o pobre. É assim que eles veem os militares no Brasil. Principalmente essa classe universitária aí, formada por otários e idiotas. Manda para essas pessoas. Mande para essas pessoas. Eu tenho certeza, né, que elas vão ficar tudo se ardendo de raiva. É isso daí.